Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal e neste vídeo vou-te contar tudo sobre como eu desenvolvi o hábito da leitura, como eu passei a ler mais e como isso mudou a minha vida. Eu desde pequena sempre fui uma pessoa que lia muito e gostava de ler, desde os contos infantis, contos sobre fadas. Eu lembro-me quando era pequena tinha uma coleção de livros sobre fadas e sempre que terminava o livro comprava o seguinte e era uma coisa que eu era completamente viciada em fazer. Mas, à medida que o tempo foi passando e outros interesses foram surgindo, meio que o hábito da leitura começou a ficar para trás. À medida que começou a vir os telemóveis, as redes sociais e todos esses entretenimentos, o hábito da leitura começou a ficar um bocadinho esquecido na minha vida. E eu, mais recentemente, eu diria que mais no último meio ano, voltei com esse hábito em força na minha vida, voltei a ler mais e isso trouxe-me coisas maravilhosas, por isso que eu quero que fiques até ao final deste vídeo, para que consigas compreender como é que eu o consegui fazer. Eu já tinha esse gosto pela leitura, meio que foi uma retomada desse gosto e não foi começar a ler completamente. Se tu também estás nessa posição, eras uma pessoa que gostava de ler e deixou de ler e que queria voltar, quer voltar, talvez seja mais fácil para ti, porque já tens meio que esse hábito adormecido em ti. O hábito é algo que, como eu já referi noutros vídeos, que tu fazes sem necessariamente força de vontade. É algo que já te sai naturalmente, tal como o hábito de beber água. Se tu és uma pessoa que está habituada a beber água, ao longo do dia quase que mecanicamente já vai bebendo água. O hábito da leitura é a mesma coisa. Se já tiveres esse hábito, não tens que te forçar a ler. E então porquê que eu queria desenvolver o hábito da leitura? Não era simplesmente para dizer na internet que eu era uma pessoa muito culta, que eu leio, blá 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 blá. Não era nada disso. Não é para me gabar. A razão pela qual eu decidi voltar a ler foi não só para aumentar o meu conhecimento em vários temas, desenvolver-me a nível intelectual, mas também melhorar a minha comunicação. Tudo isso foram coisas que eu consegui através da leitura. Muitos dos insights que eu trago aqui são coisas que eu leio nos livros. As reflexões que eu faço ajudam a modelar a minha visão do mundo e muitas coisas que eu consigo compreender que não compreendia antes é através da leitura e não propriamente do consumo de outro tipo de conteúdo. Inclusive, se ainda não subscreveste o canal, subscreve, que eu trago muito conteúdo bom por aqui, muitas reflexões sobre a vida e coisas que realmente te podem ajudar, por isso subscreve o canal. No fundo, tu deves arranjar um motivo para começar a ler. É algo que eu defendo muito aqui nos meus vídeos. Tu tens que ter uma razão para fazer as coisas. E é assim que o mundo funciona e é assim que as pessoas funcionam. Têm que ter razões para começar algo. Não começam algo só porque sim. Até podem conseguir começar, mas depois não conseguem sustentar se não houver uma razão por trás de tudo isso. Então, eu estou-te a contar a minha razão. Foi por isso que eu decidi começar a ler mais. Com certeza tu poderás ter as mesmas razões que eu, poderá ser por outros motivos, mas tens que ter uma razão para começar a ler. E é isso a base de conseguires manter esse hábito a longo prazo. A segunda coisa que me ajudou efetivamente a começar a ler foi diminuir as outras fontes de entretenimento. Comecei a identificar onde é que eu passava mais tempo, que era no telemóvel, a consumir conteúdo de séries, de redes sociais. O meu objetivo principal era diminuir o consumo desse conteúdo, para eu posteriormente substituir esse entretenimento pelo hábito da leitura, preencher esses blocos de tempo a ler e não, por exemplo, a ver uma série. Foi isso que eu comecei a fazer gradualmente. Isto não foi de um momento para o outro. Eu não te vou estar a dizer que isso foi de um dia para o outro que eu comecei a ler mais. Não, eu comecei simplesmente primeiro por diminuir o meu consumo de redes sociais, por exemplo, inclusive eu tenho um vídeo a falar sobre isso, que vou deixar o link na descrição, não te preocupes. Comecei a diminuir o meu consumo de redes sociais e esse consumo que me gastava imenso tempo, comecei a ter tempos mortos, tempos sem fazer nada. E esses tempos mortos eu sentia necessidade de colmatá-los com alguma coisa. Então eu começava a ler. Quando via que tinha algum tempo livre, começava a ler livros que me interessavam ler. E foi aí que eu comecei a aumentar o meu tempo de leitura, principalmente. Eu neste vídeo não vou entrar muito no assunto de como eu diminuí o meu consumo de outro tipo de conteúdo, porque também já tenho um vídeo a falar sobre isso, mas que realmente foi a parte mais importante
para eu conseguir começar a ler foi porque nós muitas vezes, quando temos estímulos rápidos, estímulos de ver uma série, que é algo muito mais confortável para o nosso cérebro, não vamos estar a pegar num livro para ler, porque é mais interessante ver uma série do que propriamente estar a ler um livro. E se calhar é isso que te acontece contigo. Se calhar deixaste de ler algo que fazias antes porque encontraste outras formas de entretenimento e de passar o tempo mais interessantes e mais confortáveis para o teu cérebro do que propriamente a leitura. Outra coisa que me ajudou imenso foi encontrar livros que eram de temas do meu interesse, e acho que é o que deves também tentar fazer ao início, sobretudo quando estás a começar a implementar esse hábito. Pensares em temas que são do teu interesse para ser mais fácil iniciar as leituras, porque depois de iniciares meio que te ficas preso aos livros, se o livro for interessante. Ou seja, se calhar o teu problema, o teu bloqueio, que era o que acontecia comigo, era o espaço entre eu decidi pegar um livro e realmente pegar um livro. E esse espaço, esse intervalo, era a minha dificuldade. Era conseguir arranjar motivação, conseguir arranjar aquele ímpeto para ir pegar no livro. Mas se tu tiveres livros que são temas do teu interesse, esse espaço é muito mais fácil de percorrer, porque tu tens livros, compras livros do teu interesse e são temas que tu mais facilmente vais consumir e que gostas de consumir. Quais eram os temas que eu mais gostava? Eu identifiquei que eu gostava muito de conteúdo de finanças pessoais, aprender mais sobre dinheiro, sobre finanças, sobre como gerir o dinheiro, como aumentar a riqueza, todos esses temas era algo que eu queria explorar e que eu tinha interesse. Fora aqueles temas de histórias, por exemplo, de histórias de suspense, de mistério, por exemplo, se tu, por exemplo, gostas mais de não livros técnicos que te vão ensinar algo, mas simplesmente histórias, coisas que tu tens interesse, ficção científica, fantasia, todo esse mundo, se calhar deves começar por esse tipo de livros. Eu estou-te a dizer os livros que eu gostava mais, mas se calhar os teus livros são mais de outro tipo. Deves identificar os temas que gostas mais para depois comprares esses livros e teres mais interesse em pegar neles e efetivamente ler. Também tentei intercalar esses livros de técnicos e de ensinamentos com livros de histórias, romances e coisas que eu gostava muito. Por exemplo, eu gosto muito de romances históricos e também comecei a ler. Claro que houve livros que não me despertaram interesse. Assim, eu também defendo que se houver um livro que não te está a despertar interesse e que a leitura não está a ser fluida, principalmente numa fase inicial em que tu não tens o hábito da leitura, deves deixar esse livro de lado e começar outro livro que te dá mais interesse. Não te deves forçar a ler um livro que não te está a trazer um feedback positivo, porque eu acho que isso não tem vantagem nenhuma. Estás a ler um livro só para cumprir protocolo ou só para acabar de ler, isso não faz sentido. Se não te está a ter interesse, pões o livro de lado e começas a ler outro que te dê mais interesse. Sim, eu quando começava a ler um livro que não estava a fluir a leitura, não me estava a trazer grande retorno, ou até era um fardo para mim estar a ler aquilo, não fazia sentido. É preferível ir pesquisar outro livro ou ir ler outro livro do que gastares o tempo da tua vida numa coisa que não está a ser agradável para ti, simplesmente. E é por isso que eu vos trago 5 livros que eu gostei muito de ler e que sugiro que vocês leiam também, se realmente gostam de desenvolvimento pessoal e sobre finanças e sobre dinheiro. Foram livros que eu gostei muito de ler e que me trouxeram muitos insights para a minha vida, e eu vou-vos deixar aqui a sugestão para vocês começarem a ler um deles ou até os 5, se quiserem. E o primeiro livro é um livro que eu falo muito sobre ele nos stories lá no Instagram. Inclusive vou deixar aqui o link do meu Instagram se quiserem acompanhar os meus stories. E é O Pai Rico, Pai Pobre. Esta é a versão em inglês, Rich Dad Poor Dad. Eu li a versão em inglês, mas entretanto já saiu a versão em português e eu, claro que já comprei, mas ainda não li. Mas ele é sem dúvida dos melhores, para não dizer o melhor livro de educação financeira, mentalidade relacionada às finanças, ao dinheiro. Extraordinário, vocês têm mesmo que ler. O propósito deste vídeo não é fazer review dos livros de todo, mas indicar-vos livros que foram importantes para mim e que eu gostei muito de ler, então este
é dos principais, Rich Dad Poor Dad, ou se quiserem, Pai Rico, Pai Pobre. Ainda na linha dos livros sobre finanças, este é mais voltado para o mindset e técnicas milenares e seculares, se quiserem, sobre ganhar dinheiro e tornar-se uma pessoa abundante financeiramente, que é O Homem Mais Rico da Babilónia. E eu tenho um carinho muito especial com este livro, porque é um livro muito, muito bom. É um livro super fácil de ler. Aliás, tu que estás a ver este vídeo, se não estás habituado a ler, se não gostas de coisas muito complexas ou não queres, este livro é perfeito. O Homem Mais Rico da Babilónia. Acho que toda a gente deveria ler este livro. Inclusive eu vou lê-lo uma segunda vez, quando terminar de ler todos os livros que eu já comprei e que ainda não comecei a ler. Vou voltar a este livro sem dúvida alguma, vale muito a pena. O Homem Mais Rico da Babilónia. Eu vou deixar estes livros todos na descrição se vocês quiserem comprar através do meu link. E agora, outro livro muito bom, aliás, todos os livros que eu vos estou a mostrar são livros que eu acho que são bons, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu no outro dia vi um influenciador, um empreendedor, uma grande personalidade aqui na internet dizer que quem lê este livro pelo menos umas 20 vezes vai ser bem sucedido na vida, e eu não podia concordar mais. Eu só li uma vez e com certeza vou reler, porque muitas das coisas eu já não me lembro, ou todos os livros bons que realmente são bons, eu quero reler e voltar a eles sempre que for preciso, porque este livro tem lições que, se tu aplicares na tua vida, com certeza vão fazer a diferença na tua vida e vão te tornar uma pessoa melhor. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu coloco muitas vezes este livro na descrição do meu canal, porque foi dos primeiros livros que eu li sobre desenvolvimento pessoal e realmente mudaram a forma como eu vejo as coisas e como eu lido com os outros. Por isso, não deixem de ler este livro. Seguinte, primeiro pergunto porquê. Este livro eu ainda não terminei. Eu não deveria trazer aqui um livro que ainda não tivesse terminado, mas eu já li a parte inicial dele e acho que já vale muito a pena, só pela parte inicial. Ele fala sobre descobrir o propósito, a diferença entre manipulação e inspiração, vários conceitos muito importantes na nossa vida. Por isso, primeiro pergunto porquê. Eu sei que muita gente por aí anda perdida no seu propósito e o que é que anda a fazer nesta vida. Por isso, este livro é muito bom e eu recomendo. Primeiro pergunto porquê. E por fim, é uma mistura de produtividade. É um dos livros mais aclamados sobre produtividade e alta performance, mas também como gerir um negócio, também acho que é importante. É o 4 horas por semana. É um livro, eu não vos vou mentir, é um livro difícil, sobretudo quem não está habituado a ler, é um livro muito denso, mas vale muito a pena. E este livro, eu nem tenho palavras para este livro, é um livro incrível que fala sobre. O mote deste livro é trabalhar menos e produzir mais, que é algo que eu realmente acredito que nós nos devemos focar. Produzir mais e não seguirmos pelo bando, pelo grupo de pessoas que nos querem incutir e que nos diz que nós, para sermos bem-sucedidos, que temos que trabalhar muito e nos matar a trabalhar e esquecermos um bocadinho de quem somos. Por isso eu acho que deve haver um equilíbrio. Contudo, eu acho que o caminho é produzir mais, ser mais inteligente no trabalho, nos negócios, na vida. Work smarter, not harder. É uma lição de vida que eu acredito muito, por isso não me deixem de ler esse livro. Se realmente vocês também acreditam nisso e faz sentido para vocês, o 4 horas por semana. Todos estes livros estão disponíveis em português, é um preço que eu considero acessível para os ensinamentos que trazem. Poderia-vos trazer aqui muitos outros livros. Se vocês querem reviews de livros, livros que eu recomendo sem ser estes 5, temas mais aprofundados sobre livros em vídeo, deixem nos comentários. Eu quero vídeos sobre livros. Deixem assim uma frase dessas nos comentários, assim eu já sei que devo trazer esses temas para o canal, para os seguintes vídeos. Muito obrigada por teres ficado até aqui. Não te esqueças de deixar o teu like, que me ajuda muito, se realmente gostaste deste vídeo. Nós vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima!